Você já ouviu falar na fraude do mesário? Exatamente isso, né? Aquela mesma na qual o Gilmar Mendes aí pediu investigação de cerca de 40 mil votos. Pessoal, vou trazer aqui, né, o Augusto Nunes falando exatamente desse tipo de fraude e como ela acontece, né? Então, como acontece essa questão de, por exemplo, uma urna ter 100% de votos para uma determinada pessoa, uma coisa que estatisticamente é muito, muito difícil de acontecer, tá? Mas aconteceu bastante em 2022, onde tiveram 20 urnas para o Lula com 100% dos votos e somente duas para o Bolsonaro com 100% dos votos. Você vai entender exatamente aqui o que aconteceu sobre a perspectiva do Augusto Nunes da Oeste, tá? Então, vamos ouvir aqui ele falar. Que a gente solicita. Por quê? Porque o Barroso não sabe que em cada pessoal, vamos pegar aqui do começo para a gente ouvir aqui. Bom, lá vou eu conversar de novo com amadores que não conhecem o Brasil e que estão no Supremo Tribunal Federal. Eles não sabem como é que é a votação no interior. Eles não sabem, nunca viram eleitor comum de perto, não entendem disso e dão palpite. Vamos lá. Eu, por exemplo, vi na última eleição um fato rigorosamente inédito. Nunca aconteceu no Brasil, talvez no mundo. Pode acontecer naquelas votações em que se reelegiam Saddam Hussein, ou nessas do Maduro. Tal. Uma urna que apresenta a unanimidade dos votos para um candidato só numa eleição disputada. A eleição é disputada com um equilíbrio. As urnas que deram 100% dos votos ao Lula em 2022 são tão suspeitas como as que deram 100% dos votos para o Bolsonaro no mesmo Maranhão. Pessoal, então Augusto Nunes está falando que alguma coisa de errada aconteceram com essas urnas, que existe uma suspeita, né, que existe alguma coisa errada, porque 100% de votos somente em regimes autoritários aí, né, como por exemplo na Venezuela, né? Então muito difícil de acontecer, ainda mais numa eleição tão disputada e tão acirrada. Eu tenho o direito de supor que para disfarçar, camuflar a fraude desses 100% para o Lula, que aparece umas 20 urnas no Maranhão, deram duas para o Bolsonaro. O Bolsonaro teve a unanimidade no mesmo Maranhão. Digamos o seguinte, isso acontece quando você não tem o fiscal do partido. E os partidos brasileiros ainda têm uma estrutura muito frágil para ter que era o meu pai que era político, dizia, isso é o primeiro mandamento do candidato. Tem que ter um fiscal por urna, ponto. Onde não tem, você tem que ter alguma coisa que permita auditar. O que se pede é que sejam auditáveis. Você tem dúvida? Vamos recontar? Vamos ver como é que é. É isso que o presidente do Supremo Barroso, que não conhece rua de estrada de terra, não conhece interior sem asfalto, fica falando bobagem que ele não entende disso. Pessoal, a gente viu aqui, por exemplo, na Venezuela, que as urnas eram auditáveis. Tanto eram auditáveis que elas imprimiam, ela imprimia o voto, a pessoa podia conferir e depositar lá depois da urna. Tanto eram auditáveis que eles não conseguiram mentir que o Maduro ganhou porque tinham os boletins de urna, né? Então, ficou muito complexo que a própria Venezuela não conseguiu provar que o Maduro ganhou as eleições, né? Então, olha o quão, se já fosse no caso das urnas que nem a do Brasil, com certeza o Maduro, a esquerda, o pessoal da oposição não conseguiria provar, né, que ganharam, ao contrário do que aconteceu lá na Venezuela, né? Agora, como não existe fraude? Existe fraude em qualquer sistema, mesmo com a urna auditável, que a gente solicita. Por quê? Porque o Barroso não sabe que em cada sessão eleitoral ficam 5 pessoas no máximo, 4. 2 ali contando, confere o documento, a outra você assina, depois você vai votar, volta, rubrica um negócio qualquer e ponto. Se os 4 forem de um partido só, o que acontece com frequência nos grotões do Brasil, você pode, 15 minutos antes de encerrar a votação, pegar uma lista estou me repetindo porque eles me obrigam a me repetir.
Você pega a lista dos que ainda não foram votar, eu já digo, brasileiro não corre para votar. Os que não votaram, faltando 15 minutos, não irão votar. Tá? Essa é a abstenção. Eles pegam os 4 do mesmo partido e simplesmente deixam o presidente da mesa votar por ele, pelo ausente. Como é que você descobre que isso aconteceu? A linha desenhada pela abstenção, ela não parece eletrocardiograma maluco, não. Ela vem quase que desenhando uma linha reta. Se ela faz isso, ou sobe, ali aconteceu alguma coisa. Tá aí, pessoal. Então, Augusto Nunes falando como é que funciona a questão da abstenção, né? Então, diz que é possível verificar esse tipo de incongruência, inclusive na própria urna de votação, mas depois vai reclamar para quem vai fazer o quê, né? Então, isso é muito complexo. Não existe uma filmagem do que está acontecendo, nem de quem está filmando, né? Não é gravado nada, não tem nenhum tipo de log quanto a isso, se alguém vota no lugar do outro. Irregular. Para resolver esse problema, o que fazer? Confere. Para conferir, você precisa, é preciso que a urna seja auditável. É isso! Então não fale bobagem, ministro Barroso. Todo o sistema é fraudável. Todo o sistema. Nós estamos pedindo aperfeiçoamentos. Agora, se ele tivesse na Alemanha nazista, ele chegava a um tipo de caça, que estava dando certo no começo da guerra, o avião, e parava lá, porque é perfeito. Ele tem que dizer que os autoritários ao redor fazem tudo perfeito. Não são os... Aí, pessoal, então Augusto Nunes detonando as urnas eletrônicas e dizendo que o sistema não só não é perfeito, como não permite uma auditagem através de voto impresso. Quando a urna imprime o voto, a pessoa consegue ver no que votou, dobrar o papelzinho e colocar dentro da urna, pessoal, existe uma forma de bater a parte física, que é o voto impresso, com a parte lógica lá do sistema, que seria a contabilização. E sempre que tem uma dúvida, dá para bater um com o outro, né? Então, isso não acontece hoje em dia, onde só tem a parte lógica, e a parte lógica é sistema, é um software, pode ser modificado, inclusive, durante a apuração nos supercomputadores lá do TSE, né? Infelizmente, isso pode acontecer, né? O que o Augusto Nunes pede aqui é maior transparência e uma melhora no processo. Chegou até aqui no vídeo, me conta aí nos comentários o que você acha, você dá razão ou não para o Augusto Nunes. Não esquece de se inscrever no canal, habilitar o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.